Fala pessoal, bem-vindos ao nosso canal! Confira comigo nesse vídeo as principais notícias de hoje do nosso Cruzeirão cabuloso! Pessoal, 5 vezes em que Gabigol mostrou que vive o Cruzeiro dentro e fora de campo. E destaque do Cruzeiro, Caio Jorge domina estatísticas de ataque do Campeonato Brasileiro. Pessoal, e tem também atualizações de Samuel Venâncio sobre as negociações do Cruzeiro por Victor Gabriel do Internacional. Então, bora lá conferir comigo até o final do vídeo todas as notícias de hoje do nosso cabuloso. Mas antes, é claro, aquele pedido sempre importante. Se você, meu amigo, minha amiga, ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, já deixa o seu like, seu comentário e, é claro, participe conosco aqui das nossas resenhas. E desde que desembarcou em Belo Horizonte, Gabigol tem se mostrado que sua relação com o Cruzeiro vai muito além das 4 linhas. Dentro de campo, mesmo sendo reserva atualmente, é o vice-artilheiro da equipe na temporada, com 9 gols marcados, além de dividir a liderança em assistências, com o William, ambos com 4 passes decisivos. Fora de campo, Gabigol também se destaca. Participativo e atento à história celeste, o camisa 9 tem colecionado atitudes que reforçam sua identificação com o Cruzeiro e com a nossa torcida. Por isso, uma reportagem aí da Central da Toca reuniu 5 momentos em que Gabigol mostrou que vive intensamente o nosso cabuloso. Bora lá conferir comigo esses 5 momentos? Primeiro, pessoal, carinho com as cabulosas. Fã declarado do futebol feminino, Gabigol costuma acompanhar de perto os treinos das cabulosas na Toca da Raposa e mantém uma boa relação com jogadoras do elenco. A atacante Bianca Brasil, inclusive, já revelou que o camisa 9 é uma de suas grandes referências do futebol. E recentemente, pessoal, Gabigol esteve presente na Arena Gregorão para assistir a goleada do Cruzeiro sobre o 3B da Amazônia, partida que garantiu, com 2 rodadas de antecedência, a liderança das cabulosas na primeira fase do Brasileirão Feminino. Segundo, pessoal, sintonia com a arquibancada. Apaixonado por música brasileira e com trabalhos no trap, Gabigol também se conectou com o som das arquibancadas. Entre os cantos da torcida do Cruzeiro, ele já elegeu seu preferido, uma bela cigana. O atacante já foi flagrado nos bastidores do Cruzeiro cantando a música em campo após jogos no Mineirão e chegou a postar trechos em suas redes sociais. Pessoal, Gabigol é mesmo aí, ele vive, respira Cruzeiro. E terceira, respeito aos ídolos do Cruzeiro. Gabigol tem mostrado respeito à história do Cruzeiro desde a sua chegada. No jogo contra o Mirassol, na estreia do Brasileirão deste ano, comemorou um gol imitando o cavalinho de Walter Montijo. Quem não lembra de Montijo, pessoal? Relembrando um dos momentos mais marcantes da era recente do Cruzeiro. A homenagem foi reconhecida pelo próprio Montijo, que agradeceu nas redes sociais. Além disso, Gabigol também interagiu com o Sorin, ex-lateral esquerdo do Cruzeiro, nas redes sociais, chamando-o de ídolo. Pessoal, e Sorin é ídolo demais. Atitudes simples, pessoal, mas que demonstram o quanto ele valoriza quem fez história com a nossa camisa, com a camisa do nosso cabuloso. Em quarto, os crias da Toca. Gabigol já fez questão de visitar a Toca da Raposa 1, onde treinam as categorias de base do Cruzeiro, e sempre é tietado pelos jovens atletas. No elenco profissional, mantém uma relação próxima com os meninos que subiram da base e demonstra grande carinho por eles. E pessoal, é claro, os meninos da base estão treinando lá, chega o Gabigol, ele que é referência aí, na posição para muitos dos garotos, os meninos, os moleques ficam doidos. Chega lá, você tá treinando, você olha pro lado, o Gabigol tá te observando. Então, assim, é um gás, é um incentivo, um apoio que faz toda a diferença pra molecada da base aí, do nosso cabuloso. E 5, o coração dele é azul.
Gabigol foi o herói do Cruzeiro na vitória por 2-1 sobre o Flamengo, ao marcar sobre o seu ex-clube pela 7ª rodada do Brasileirão. Após o apito final, ele falou com respeito sobre o passado rubro-negro, mas deixou claro que está vivendo uma nova fase. Pessoal, então assim, 5 aí demonstrações, né, que Gabigol realmente vive o Cruzeiro dentro e fora de campo. E Gabigol, é claro, pessoal, tem tudo para se tornar ídolo no Cruzeiro, né? E o que mais chama atenção desse momento que ele vive na carreira, né? Infelizmente não consegue ainda ser titular no Cruzeiro, mas deixa claro, pessoal, que ele não está sendo titular, não é porque ele é ruim, não é porque ele está numa má fase, não, pessoal. É porque o esquema de jogo adotado por Leonardo Jardim, em determinados momentos, não favorece o estilo de jogo de Gabigol. Então, é melhor deixar o cara no banco do que entrar com o cara não conseguir fazer nada, né? Então, esse jogo na vertical, esse jogo perde e ganha rápido, onde todo mundo tem que fazer composição, todo mundo tem que marcar, é um jogo que não favorece o estilo de jogo de Gabigol. E tem que ter toda essa adaptação. No entanto, quando ele entra no lugar de Matheus Pereira, jogando ali como tipo um 10, ele se sai super bem. Então, é um momento, gente. Então, com ele ainda vai ficar pronto para poder entrar de titular. Então, isso demonstra aí, né, todo o caráter do profissional que, mesmo estando no banco de reserva, mesmo não sendo titular, tem entrado, tem participado, não tem feito aí como o Dudu, né? Não tem feito polêmica, não tem feito aí cara de poucos amigos, tá fazendo seu trabalho calado, tá na sua, tá batalhando, e isso demonstra mais uma vez esse grande profissional que é Gabigol, né? Então, parabéns ao Gabigol e que ele continue aí, que tem tudo, pessoal, tudo para ser ídolo aí do nosso cabuloso. Pessoal, e falar quem tá jogando demais, não poderíamos deixar de falar dele, né? O nosso Caio Jorge. Ele que é destaque do Cruzeiro e domina as estatísticas de ataque do Brasileirão. Caio Jorge que vive uma grande fase com a camisa do Cruzeiro e os números no Brasileirão comprovam isso. O atacante, inclusive, é o vice-artilheiro da competição com 8 gols, um a menos que a Arrascaeta, né, do Flamengo, que lidera aí o ranking. Além disso, Caio Jorge aparece entre os melhores em diversas estatísticas ofensivas do Brasileirão Série A. O atacante é o segundo jogador com mais participações diretas em gols, com 10 no total, somando 8 gols e 2 assistências. Também é o segundo com mais finalizações por jogo, 3,5, e o líder em finalizações do gol por partida, com média de 1,5. Os dados são aí do SoftScore. Pessoal, e o desempenho não passou despercebido. Caio Jorge foi eleito o craque do mês de maio, né, do Brasileirão, em votação promovida pela CBF, com jornalistas de todo o país. Em 4 jogos do período, marcou 3 gols, deu 1 assistência e teve papel decisivo na arrancada aí do nosso cabuloso na tabela de classificação. E com regularidade e presença ofensiva, Caio Jorge se consolida como uma das principais peças, né, do nosso querido careca Mr. Master Leonardo Jardim na temporada. E é um dos atacantes mais letais do futebol brasileiro de 2025. Pessoal, o nosso menino Caio Jorge tá voando. Alô, Lancelotti! Fica de olho aí que o carinha aí, o nosso moleque Caio Jorge, tá merecendo demais uma oportunidade nessa seleção brasileira. Pessoal. E, é claro, aproveitar o momento e falar sobre as atualizações, sobre as negociações do Cruzeiro por Victor Gabriel. Nas quentes do dia deste sábado, né, na Samuca TV, Samuel Venâncio atualizou sobre as movimentações do Cruzeiro no mercado da bola. Cruzeiro quer fazer um investimento importante no zagueiro Victor Gabriel, de 21 anos, do Internacional. Esse é um pedido muito forte do nosso técnico Leonardo Jardim. Neste momento, há uma conversa entre os presidentes, né, das SAFs do Cruzeiro, Pedrinho BH, e do Inter, Alessandro Barcelos. Pessoal, será que vai dar negócio? O Inter tem o entendimento de que o atleta deve ser vendido por cerca de 10 milhões de euros. Por esse valor, o Cruzeiro não vai avançar nas negociações. Mas o clube entende que pode pagar um valor significativo pelos direitos econômicos. Uma vez que o Colorado vive um momento econômico complicado, o Cruzeiro segue com o objetivo de convencer o clube de fazer negócio.
E a janela de inscrições de novos reforços, vale lembrar, será aberta agora dia 10 de julho. E o próximo jogo oficial do Cruzeiro é a disputa dos amistosos entre 3 e 6 de julho. E está marcado para o fim de semana dos dias 12 e 13 de julho contra o Grêmio em Belo Horizonte. Pessoal, e Victor Gabriel, né, que chegou ao Inter em abril do ano passado, ainda nas categorias de base. E ele se destacou e acabou promovido aí por Roger Machado no ano passado. Embora não tenha entrado em campo, o jovem defensor chegou a ser relacionado para alguns jogos. Já este ano, o zagueiro ganhou suas primeiras oportunidades de atuar pela equipe principal. Nessa temporada, ele já entrou em campo 20 vezes, marcou 3 gols e deu uma assistência. Zagueiro tá melhor que muito atacante aí do Brasileirão, viu? Na vitória do Inter por 3-0 sobre o Maracanã, no último dia 22, pela volta aí da terceira fase da Copa do Brasil, Victor precisou ser substituído aos 26 minutos da etapa inicial, após sentir dores no tornozelo direito. Ele foi flagrado de muletas em Orlando Scarpelli, em Florianópolis, local da partida. E a reportagem do Samuca TV apurou que o Cruzeiro tem conhecimento da lesão e que Victor Gabriel foi diagnosticado com uma ruptura parcial dos ligamentos do tornozelo, cuja recuperação não é muito demorada, algo aí na casa dos 2 meses. E contratualmente, pessoal, Victor está ligado ao Inter por um empréstimo do Sport. O Colorado tem a preferência para realizar a compra dos direitos econômicos. Assim, o Cruzeiro precisaria negociar uma eventual transferência com o clube de Porto Alegre. Pessoal, bastidores recheados aí de notícias do nosso cabuloso. Gabigol, que é cruzeirense dentro e fora de campo, Caio Jorge, que tá voando nessa temporada, e o mercado da bola do Cruzeiro, que não para, e a bola da vez é tentar fechar negócio por Victor Gabriel. Então é isso, pessoal, ficamos com mais um vídeo por aqui, e aproveita e peço encarecidamente, meu amigo, minha amiga, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, já deixe o seu like, seu comentário, e é claro, participe conosco aqui das nossas resenhas. E espero ver você no próximo vídeo, viu? Um grande abraço, tchau, tchau!